Bom, gente, agora oficialmente, que começou a gravação, bem-vindos, bem-vindas a esse encontro que a gente está fazendo hoje para falar de autoconhecimento e sua relação com inteligência espiritual. Inteligência espiritual, quem diria? Eu não sei, eu não sei o que seria de mim. Olha, há 10 anos, 10 não, vai uns 15. Se alguém me dissesse que eu estaria hoje aqui falando para vocês desse assunto, que eu estaria levando esse assunto à frente do meu trabalho, eu ia, eu ia começar a rir e falar, e perguntar para a pessoa que drogas ela estava tomando, porque eu juro para vocês, e até hoje eu acho que de alguma forma a gente se trabalha, eu e as meninas, para poder trazer esse tema da forma como a gente traz, falar de inteligência espiritual, porque o termo espiritual pode gerar muito preconceito, tem muito tabu, faz-se normalmente em relação com religião, e a gente também precisou se trabalhar muito para trazer o tema dessa maneira para vocês e também, inclusive, para as organizações, né? E a gente está comprando essa briga de enfrentar até os nossos próprios preconceitos, Acho porque que até tu não hoje vai a gente... conseguir ficar muito tempo nisso, falando de autoconhecimento e sua relação, inteligência Peraí. espiritual. Josi. É, Josi? Então tá, vou Peraí, Ai, vou desculpe, voltar. gente. Imagina, fica Desculpem. tranquila, bem-vinda. Obrigada, Ah, é Josi desculpem. também, bem-vinda, Josi. Não, que a minha filha estava aqui do lado e eu falando com ela. Fica tranquila. E eu, Obrigada, Josi, falando desculpem. com Josi, achei estranho. E, gente, Prazer todas. estamos aqui para falar desse tema, que até hoje a gente ainda, quando a gente vai contar o que a gente está fazendo, o que a Catri está fazendo, as pessoas falam, mas você tem certeza que vocês querem levar com esse nome? E a gente quer levar com esse nome. E vocês vão entender por quê. Até o final dessa apresentação, vocês vão entender por quê. Com este nome, sim, porque tem muita gente que já fala disso de alguma maneira, mas sem usar o termo. Mas a gente quer bancar o termo inteligência espiritual e quebrar, e começar a quebrar esses tabus, essas barreiras, porque até um cético pode desenvolver essa inteligência. Bom, antes da gente começar propriamente a falar do assunto e a fazer o que a gente veio fazer aqui hoje, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Se não conseguir fechar os olhos, pelo menos manter o olhar para baixo, né? Sair da tela aqui. Se alguém se sentir mais à vontade fechando a câmera, pode fechar a câmera. Feche os olhos. Relaxe na cadeira, onde vocês estão sentados, no sofá, onde é que vocês estejam. E leve a atenção de vocês agora para a respiração de vocês. Percebam como é que ela está. A inspiração toma ao mesmo tempo da expiração ou não. Você tem vontade de colocar isso em ordem? Não, só quer observar. Não tem problema. Dá uma passada pelo seu corpo, dos pés até a cabeça. Perceba se tem alguma região que demanda relaxamento. E se quiser fazer algum movimento para relaxar propositadamente esse lugar, pode fazer o movimento que teu corpo pedir para ser feito. Perceba como você está se sentindo. Tenta se lembrar com qual intenção você aceitou o convite de fazer parte, de participar desse encontro de hoje. E se quiser aproveitar agora o momento para fazer uma pergunta para a qual você deseja resposta até o final desse encontro,
Sinta-se à vontade. Esse é o momento. Volta a atenção para a respiração mais uma vez. E vai voltando para cá, cada um no seu tempo. Não encosto. Mas ela vai. E aí, como tá todo mundo? Chegamos aqui, né? Talvez se alguém não tivesse chegado, talvez agora a gente consiga chegar de verdade. Gente, eu sou Janaína Velosa, como vocês já viram aí escrito na tela. Eu não vou gastar muito tempo aqui me apresentando. Se vocês quiserem ver o meu currículo, ele está disponível no Instagram, ele está disponível também no PDF da mentoria, que a gente vai falar sobre ela hoje. Então, se vocês quiserem acessar o meu background profissional, fiquem à vontade, mas eu acho que a gente está aqui com a missão de falar de um tema que é mais importante que quem fala. Somos a consultoria de desenvolvimento humano e espiritual que potencializa a realização de pessoas e organizações. A gente trabalha diretamente com as pessoas que vêm até a gente e também propaga esse nosso trabalho, tem a proposta de trabalhar com B2B, tem a proposta de trabalhar levando o que a gente acredita para o universo organizacional. A gente trabalha com o ser humano em todos esses níveis de consciência: físico, intelectual, emocional, espiritual e relacional. E, gente, a gente está aqui também para apresentar esse nosso trabalho, que a gente está com o maior orgulho porque estamos entrando na segunda edição, que é a mentoria de inteligência espiritual na prática. A gente criou um trabalho para poder aprofundar no tema que a gente está trazendo hoje aqui para vocês. Mas a gente vai falar mais dela no final, mas claro, não sejamos hipócritas, não estamos aqui só abrindo esse tema para vocês. A gente não quer fazer como a maioria das pessoas fazem, né, na internet. Faz aula gratuita, para depois... Gente, a gente vai fazer para vender esse trabalho, que a gente acredita muito, mas já estamos aqui abrindo para vocês, que é para isso que a gente está aqui também. E para abrir a mente de vocês para isso, claro, porque vocês podem não vir agora para a mentoria, mas vocês estão entrando em contato com esse tema, que para a gente é da maior relevância para o indivíduo. Agora, eu quero provocar um pouco vocês aí. Pode Antes falar. de entrar na pergunta, só queria trazer uma coisa. Pode... Que, assim, para a gente falar de inteligência espiritual é muito especial, porque é uma trajetória que a gente seguiu, que nenhuma de nós três viemos de um ramo religioso, mas que a gente encontrou a inteligência espiritual através do autoconhecimento e nos agregou demais, assim, transformou as nossas vidas e por isso que a gente resolveu trabalhar com isso, escolheu colocar isso como um sentido e um propósito das nossas vidas. E a escolha de fazer isso também não foi fácil, porque a gente teve que lidar com os nossos próprios preconceitos, os nossos próprios tabus de poder falar de inteligência espiritual. A gente está levando esses temas para o corporativo também, então, além de trabalhar com pessoa física, também trabalhar nas empresas. E a gente sabe que tem muitos preconceitos de incluir essa dimensão, mas a gente acredita que ela é uma dimensão humana que faz parte das nossas vidas e que cada vez mais a gente precisa estar aberto para ela. Então, a gente está muito feliz que tem muitas pessoas interessadas nesse tema. A gente teve muitos inscritos nesse encontro, por isso até que a gente está gravando para poder compartilhar essa gravação com as pessoas que se inscreveram. A gente sabe que tem os desafios de agenda, mas a gente está muito feliz com vocês aqui. Então, era só para compartilhar que foi um processo de muita intuição nossa para conseguir definir que a gente, de fato, queria seguir esse caminho e trabalhar com esse tema. Então, era isso. Muito bom, Lai, ainda bem que você complementou. E, gente, eu quero provocar vocês um pouco, então, se vocês quiserem ou abrir o microfone ou falar no chat,
que você entende por autoconhecimento? Quero ver aí umas respostas, ouvir vocês. Não precisam se... Um de cada vez. Um de cada vez? A gente consegue esperar 17 minutos. Tô brincando. O silêncio, sustentar silêncio por 17 minutos. Bom, eu vou me arriscar, posso? Oba! Boa noite a todas e todos. Boa noite. Bom, eu entendo que o autoconhecimento é a busca, né, do seu autodesenvolvimento, né, em todas as vertentes, né, autoconhecimento como pessoa, autoconhecimento em se desenvolver profissional, ou até para exercitar alguma atividade lúdica, um crochê, um macramê, fazer velas. Então, é ter ali o conhecimento total do seu chá, né, quais são as suas habilidades, quais são as suas atitudes, os seus conhecimentos adquiridos através dos cursos que foram feitos aí durante toda a vida, a trajetória, seja ela pessoal ou profissional. Então, é o quanto a pessoa investe em si próprio, né, para ela se conhecer, saber qual é o seu limite, até ali ela vai, dali para frente para ela não dar, porque tem pessoas que não conhecem o seu limite e acabam extrapolando isso em várias vertentes. Se a gente olhar para o lado, tem muitos exemplos. Então, eu entendo que autoconhecimento é o conhecimento de si próprio, para saber em todas as áreas da vida aonde pode ir, como pode chegar, qual é o seu limite, isso aqui você pode fazer, isso aqui não. Acho que é isso. Muito bem, obrigada, Valdirene. Legal. Alguém mais? A gente pode ir costurando, gente, assim, quem puder colaborar, incluir, acho que tem a ver essa palavra, pode escrever no chat também, a gente vai juntando aí um pouquinho de cada um. Oi, boa noite, eu sou a Thalita. Oi, Thalita. Autoconhecimento, para mim, é a capacidade de discernir em mim o que são as minhas vontades e os meus desejos, e o que são as vontades e os desejos dos outros, e principalmente o controle das minhas emoções diante de determinadas situações e de atos das outras pessoas. Eu acho que o ponto seria, a chave central seria o alinhamento de expectativa, sabe? Do grau de expectativa, de quem eu espero algo e de quem eu não espero, para que eu tente me decepcionar menos no dia a dia. Muito obrigada, Thalita. Muito Muito legal, obrigada. Thalita, para vocês, que tem muito a ver também com as relações, né? Tem o processo do se conhecer, mas nesse trabalho da relação com o outro. Muito legal. A Valdirene trouxe também a questão dos limites, né? Até que eu posso pôr, então ele está mais na esfera do eu mesmo, da Thalita mais no relacional. Ótimo. E a Kate colocou aqui no chat também que para mim é conseguir controlar minhas emoções. Sim, Obrigada. também. Com as emoções que a Thalita trouxe. Não vamos dar spoiler, a gente só está colhendo aqui as informações de vocês. Mesmo que você não queira compartilhar, que vocês não queiram compartilhar, entre em contato aí com o que já foi dito, com o que é para vocês, o que vocês concordaram, não concordaram, enfim. Fica com isso. Agora vamos lá, para minha segunda provocação. O que você entende por inteligência espiritual? Quero dizer que vale todas as respostas, não tem resposta certa. Não tem resposta certa e errada, exato. Eu sempre brinco, né? O povo do incenso, o que for, abraçador de árvore, tá tudo certo. Põe aí também, tá valendo. Todas as nossas imagens, né, conectadas também com a área espiritual. Tipo, já estudou um pouco, além da Clat, que eu sei que a Clat não vale. Trabalha com isso. Mas se alguém já estudou alguma coisa de inteligência espiritual, já tinha escutado sobre o termo, nunca ouviu falar antes, se interessou quando viu o tema que a gente colocou? Eu me interessei por conta do tema para o modo corporativo, né? Porque é uma coisa que
a gente tenta colocar assim nas nossas aulas essa dimensão de que algo mais rege esses seres humaninhos aqui, né? Independente de qual credo e a fé que você professa, tem que ter uma coisa maior interligando as pessoas, né? Não só somos um conjunto de células andantes. E aí foi o que me chamou a atenção, né? Que as meninas colocaram lá no grupo que eu estava participando. Eu falei, Daniel Goodman do momento, porque a gente já viu aquelas coisas lá atrás e a gente, como disse Janaína no início do encontro, quem diria, há 2000, por exemplo, em 2000, quando a gente dava uma dimensão, assim, um pouquinho mais esotérica na aula, dizia assim, lá vem a louca. E aí eu já estou vendo que eu tenho mais loucos juntos, atualmente. Ó, Simone, a gente já ouviu de tudo também, viu? A gente escuta, a gente escuta. Eu brinco ainda, falo assim, bom, vamos num momento bruxístico da aula. Aí o pessoal quer, eu falo assim, vamos pensar em outras coisas além do papel, do palpável. Aí eu brinco que é o momento bruxístico. Muito bom, muito, Não muito bom. necessariamente eu falo sempre, ainda mais faculdade, eu não estou aqui catequizando ninguém, só estamos parando para sentir o ar, sentir nossa respiração, ainda mais agora pós o evento da pandemia, precisa parar e prestar atenção na respiração, no vento, na cara, na natureza, né? Só para despertar, assim, que Deus está em tudo, está na molécula, e está na gente, e está na árvore. Aí só assim, Deus enquanto força superior, sabe? Sem, com filtro mesmo, como disse Jana, com filtro de não me colocar. A senhora é o quê? Isso aí é lá fora. Lá fora eu falo. Aqui eu sou professora. Lá fora eu falo. Lá Muito fora eu tenho bem. minha fé. É isso. Muito obrigada, Silvânia, muito obrigada, porque a gente precisa respeitar. Você pode fazer o trabalho do desenvolvimento da inteligência espiritual por um caminho religioso, mas não existem só os caminhos religiosos para fazer o desenvolvimento desse trabalho. Muito bom. Alguém mais quer colocar alguma coisa, gente? Tem as energias, né, Jana? É isso. Também. Meninas, eu vou arriscar. Eu acho que essa inteligência espiritual eu não li nada sobre, tá? Não tenho nenhum spoiler. Mas eu faço uma correlação com alguma coisa ligada a meio que física quântica. Quando você pensa, você intui, você joga para o universo e as coisas vêm, você faz boas ações, outras boas ações de diferentes pessoas retornam para você. Então, eu estou pensando que seja alguma coisa por esse lado. Não sei se estou certa, vocês me dizem depois. Tá bom. Aí, daqui a pouco você vai ter acesso aos conceitos que a gente vai trazer, mas ótimo. Muito obrigada pela sua partilha, Valdirene. Alguém mais quer colocar alguma coisa, gente? Alguém falou no chat lá? Não, Tá ninguém bom. falou mais nada. Tudo bem, não tem problema. Vamos seguir, vamos seguir. Bom, gente, agora eu vou passar a bola para nossa mestra da visualização, a Josi. Sim, o trabalho que a gente faz aqui, e o trabalho que a Catri sempre se propõe a fazer, ele não é o do falatório, a gente não fica aqui, né, só trazendo conhecimento. E a gente quer que vocês experimentem um pouco do que é o trabalho que a gente também faz na mentoria. Então, tá aí uma visualização para vocês entenderem como é que funciona esse trabalho da inteligência espiritual, antes mesmo da gente trazer os conceitos para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? A altura? Então tá bom. Então vamos lá. Vou pedir para, de novo, a gente fechar os olhos um pouquinho. Colocar os 2 pés no chão, alinhados com o quadril, na largura do quadril. Vai ser rapidinho. Prestar atenção de novo na respiração. Voltar a atenção para si. Aproveitar esses 5 minutinhos para você. Então, vamos deixar de novo lá os problemas um pouquinho lá fora, o que a gente vai fazer depois daqui, dessa aula, né, desse encontro. A gente vai focar um pouquinho em você. Então, agora, se imagina caminhando
Pode escolher a estrada, pode escolher ser praia. Vai caminhando bem devagar, presta atenção na respiração. E agora você vai ver uma cena. Essa cena é uma cena da sua infância. Quero que você preste atenção nos sons, nas cores, nas vozes, nos cheiros, nas texturas. Pode ser uma casa de vó, pode ser a casa onde você já morou, pode ser escola. E você está chegando nessa cena e se observa um pouquinho. Você vê você criança. Fique de uma distância que para você é confortável e observa essa criança. Como ela é, que roupinha ela está vestida, quem está lá com ela, o que está acontecendo. Como essa criança se explora e explora o mundo. Ela brinca, ela corre, ela sobe em árvores, come fruta da árvore, ela se joga no mar. Como é a sua criança? Ela gosta de ler, cochilar no sofá, é sorridente. Quais são as qualidades dessa criança? Ela é curiosa, corajosa, alegre, inteligente, bondosa, sapeca. Vai tentando lembrar como é essa criança. Ela assistia desenho? Qual que era o desenho favorito da sua criança? Qual era o personagem favorito, preferido dessa criança? E agora, você agradece essa criança e continua na sua estrada, no seu caminho. E vai chegar numa nova cena da sua vida atual. Como é a sua vida atual? Então, você vai se ver na sua vida. Como se você estivesse assistindo um filme. Como é você no seu trabalho? Como é nos relacionamentos, sejam amorosos, sejam de amizades? Como é o seu relacionamento com você, com o seu corpo? Como é o seu relacionamento com a sua família, a de origem, a que de repente seja a que você formou? Aquelas qualidades daquela criança, elas aparecem? Tem alguma qualidade engavetada que você não sabe onde foi parar? Tá brincando de esconde-esconde? Tem alguma qualidade nova que ao longo do trajeto da sua vida você descobriu? Uma força nova? Uma sensibilidade?
uma generosidade. Traz um panorama hoje desse empório das qualidades. Agradeça por esse trajeto de vida. Agradeça por estar até aqui, chegar aqui nesse encontro. Agradeça a você, dentro da sua vida. E pode voltando para cá, assim que possível. Oi, boa noite. Tem uma galerinha nova que chegou aqui no meio da visualização, mas está tudo bem. E para quem fez a visualização, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Não precisa responder no chat para você, que é o que será que aconteceu nesse tempo entre essa criança e este adulto que somos nós agora, que aconteceu nessa lacuna de tempo, né? Tanta coisa aconteceu. E o que será que acontece que a gente, parte do nosso ser, a gente vai sendo sufocado, a gente guarda na gavetinha, nesse empório das qualidades, mas também abrimos novas e outras qualidades que a gente nem imaginava ter também. Então, é para fazer um panorama rapidinho, depois quem quiser aprofundar, vai ter a gravação, faz de novo, e novas coisas vão chegando. Toda vez que a gente faz uma visualização, mesmo que seja a mesma, ela nunca será a mesma. Ela sempre vai trazer novos elementos. Mas só esse primeiro contato, tá bom? E se alguém quiser compartilhar alguma coisa do que viu na visualização, ou no chat, ou alguma coisa. As visualizações da Josi são muito legais. Já tem muita Josi ali. Tá. Eu via a Silvânia durante a meditação, ela ficava fazendo assim. Quando a Josi falou, tua criança é sapeca, a Silvânia assim. A minha também era bem sapeca, bem ousada. Eu estava também. lembrando, quando eu era criança, Laís, que eu morava em São Paulo, aí minha brincadeira era colocar as duas tartarugas, uma macho e uma fêmea, era uma bicicleta de triciclo, e botava elas assim, e ficava correndo com o quintal, no lugar molhado, para fazer as pistas, e o cachorro atrás da gente. Eu estava rindo porque eu estava lembrando disso. Que delícia. Ai, que memória gostosa. Ele brincava memórias com são boas. as duas tartarugas e o cachorro. E já dava aula para as bonecas. Que legal. Que Já demais. professora já no DNA. Tenho fotos dando aula para as bonecas. A infância ela tem esse poder quando você vai para ela, de trazer da onde vem, né, os desejos, as vontades. Às vezes lá já tem um traço da missão, da vocação. A gente precisa entrar em contato, né, para checar. Alguém acessou alguma qualidade que descobriu uma qualidade que estava guardadinha, que estava esquecida da criança e que de repente se deu conta de que não está usando, ou o contrário? Eu, por acaso, hoje eu tive vontade de pintar, cacei aqui meus lápis de cor e fiquei pintando mandala 1 hora só, mas pintei. Que delícia. Eu fiquei curiosa para saber os personagens preferidos. Então, também, quem quiser falar os personagens, colocar no chat, também é muito interessante. Assim. Comer cenoura assistindo o que é a velhinho? Perna longa. Perna longa. Então, aí perna longa depois vai fazer corrida no quintal. Então é isso, assim, são informações sobre nós que vão trazendo também, às vezes, em forma de símbolo, né? Mas tem
Olha lá, Priscila da TV Colosso. Ai, eu lembro da Priscila. Ai, é verdade, eu adorava também. Ai, é muito gostoso, muito delícia. Gente, pode continuar. Quem quiser ir compartilhando, é muito gostoso e a gente vai falando disso durante a apresentação. Aí veio a minha parte criativa e manual, que sei que está um pouco adormecida, tá guardada na gavetinha. A Priscila. Os crochês, as pinturas, né? Ah, As é mandalas. verdade. Vocês conhecem o Spirograph? Eu não conheço. Talvez aqui só a Célia e eu e mais um pessoal que é um pouquinho mais assim, além dos 30 e alguma coisa. Além Nem dos vou te contar, 50. nem vou te contar a minha idade. Gente, alguém Gente, mais? agora... É, Era legal. daí a gente segue agora. Agora a gente vai entrar na parte do conteúdo mesmo. Então, se alguém estiver já meio cansado, que a gente sabe que esse horário fica um pouco mais difícil, quiser se movimentar um pouco, porque agora a gente vai entrar numa parte de conteúdo que vocês podem ficar super à vontade para interromper, fazer perguntas. Mas agora a ideia era que vocês experimentassem um pouco essa visualização, de resgatar, né, coisas da infância, enfim, se conectar com essa energia para agora a gente entrar um pouco nesse conteúdo. Bom, gente, a gente vai trazer aqui algumas definições de inteligência espiritual, que são as definições dos autores que a gente tem como base, né, que trouxeram esses conceitos, escreveram, são autores que falam sobre o conceito de inteligência espiritual. E o primeiro deles que a gente vai apresentar para vocês é o da Cindy Wigglesworth, que é a capacidade de se comportar com sabedoria e compaixão, mantendo a paz interior e exterior, independentemente da situação. Eu gosto muito da Cindy. Ela faz aqui uma diferenciação entre espiritualidade, religião e Quer falar, Josi? Tô tossindo. Ah, tá, perdão. Pensei que você queria falar. Ela diz que a espiritualidade é uma necessidade humana inata de estar conectado a algo maior do que nós. A religião é uma estrutura que idealmente ajuda a entender nossas necessidades espirituais. E a inteligência espiritual é um conjunto de habilidades e comportamentos relacionados à sabedoria, compaixão e paz. Ela ela tem um livro escrito sobre as 21 habilidades da inteligência espiritual. Ela criou um método, um modelo muito baseado no modelo do Goleman, que é o modelo da inteligência emocional. Então, aqui eu apresento esse slide para vocês. Ele é bem parecido, quem conhece ou já ouviu falar da inteligência emocional, já entrou em contato com esse conteúdo, o Goleman, ele trouxe as habilidades da inteligência emocional. Ela, com base no mesmo modelo, criou um assessment, inclusive, para você aferir ao seu nível de inteligência espiritual. Eu gosto muito de como a Cindy traz o conceito. Ela normalmente faz uma abordagem em que ela pergunta para as pessoas quais são as pessoas que elas admiram e quais são as qualidades que essas pessoas têm. E ela fala que desenvolver a inteligência espiritual é fazer um caminho de trazer dessas qualidades que todos nós temos, né, acessar esse lugar para poder trazer isso para a vida, trazer isso para você mesmo, trazer isso para o outro. E a forma como ela aborda isso é muito legal, mas eu não vou ficar entrando aqui muito nisso. Agora eu quero saber de vocês, como é que vocês estão se sentindo, não necessariamente vocês precisam partilhar, gente, assim, mas como é que vocês estão se sentindo acessando esse tipo de conteúdo, né? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão julgando muito? Estão no concordo, discordo? Como é que está o corpo recebendo isso? É só para você fazer uma checagem aí. Tá chato, tá legal, tá interessante, tá estranho. Como é que isso está batendo aí? É só para você fazer essa checagem com você. Mas a gente vai continuar. Tá de boa. Aí a Josi, assim, a gente aqui, somos as rebeldes da oratória, tá, gente? É um parênteses que eu estou fazendo agora, porque, assim, normalmente a oratória fala assim, ai, deixa uma pessoa falando aqui assim.
a gente se apropria do conteúdo que a gente mais ama. Eu adoro falar da Cindy. E agora eu trago a Josi para falar da Dana, que é a predileta dela. Exato, para ninguém brigar, temos para todos os gostos. Mas realmente eu adoro a Dana, a forma com que ela traz a inteligência espiritual. Acho que vale a pena falar que a inteligência espiritual também faz parte da linha das múltiplas inteligências. Então, quem quiser estudar, anota aí múltiplas inteligências. E, né, existem estudos de 4, 5, 8, até infinitas inteligências, e existem os estudos da Cindy, da Dana, que, né, determinam essa inteligência maior. A gente vai chamá-las de maestrina, uma inteligência a maestrina de todas as outras inteligências, que é a inteligência espiritual, que ela já vai abarcar um monte de coisas que as outras não conseguem em si. Então, a Dana, o que ela traz? Que é a inteligência com que nós solucionamos problemas de sentido e de valor. Nenhuma outra inteligência consegue. Eu vou viver uma experiência, pode ser uma experiência prazerosa, dolorosa ou misturado. Eu vivi, por exemplo, meu casamento. Nenhuma outra inteligência que eu uso, mental, eu vou avaliar meu casamento. Então, eu vou avaliar nos critérios mentais ou no emocional, mas me dá um sentido, se, nossa, tá sendo mais legal, tá sendo legal, tô crescendo, tô construindo por dentro, tá valendo, nós dois estamos, a minha relação tá crescendo, a gente tá crescendo como pessoas nessa relação, que legal. Quem dá o sentido, eu me sinto plena, me sinto satisfeita, esse sentido é a inteligência espiritual, nem a física, nem a emocional, ou nem a mental consegue conceber esse sentido da experiência. Então, com o qual a gente insere os nossos atos e a nossa vida em um contexto mais amplo, mais rico e mais gerador de significado. Quem nunca se questionou em algum momento da minha vida, a minha vida tem sentido? Ela representa o que eu sou? Eu vivo de acordo com aquilo que eu sou? Então, em alguma área, a gente está sempre se avaliando, se olhando. Então, é essa inteligência que a gente utiliza para isso. É a inteligência com a qual avaliamos um curso de ação ou caminho na vida, se na vida faz mais sentido que o outro. É a nossa inteligência final. Então, quando eu questiono quem eu sou, quando eu questiono se esse trabalho é um trabalho que eu gostaria de estar fazendo, como é que eu estou, se eu estou satisfeita, eu posso fazer o melhor relatório com o conteúdo mental que eu tenho, mas ele sozinho não abarca a minha sensação de plenitude, de satisfação ou não, humana. Então, é essa inteligência aqui. E aí, a Dana e o marido dela, não falamos do Ian, mas ela e o marido dela que traz esses conceitos, que é a inteligência que dá sentido e valor para as nossas experiências. Para nós da Catres, então, depois de caminhar pelos estudos da Cindy, pelos estudos da Dana e pelos nossos caminhos pessoais de processos muito profundos de autoconhecimento, a gente foi construindo o nosso interno, porque aí faz sentido para nós. E a gente nem pede para que vocês adotem o nosso, cada um vai criando conforme vai entrando em contato com esse conteúdo e vai despertando algo dentro de nós, vai ter um significado próprio. Então, para a Catres, é o desenvolvimento da capacidade de acessar a sabedoria interior. Então, a sabedoria abarca uma infinitude de coisas. A Laís vai falar um pouquinho mais para frente. Através da prática de estudo de si, incluindo dimensões sutis do ser humano, para criar uma vida de autorrealização e sentido. Então, nós vamos destrinchar um pouquinho tudo isso ao longo da apresentação, mas é o que significa para nós a inteligência espiritual. Ou seja, se a prática do estudo de si, o eu, ele está no centro de tudo. Então, quem sou eu determina a forma com que eu estudo, a forma com que eu me relaciono, a forma com que eu trabalho, a forma com que eu estou ouvindo e acessando essa aula, a forma que eu dirijo, tudo está permeado pelo quem sou eu. É essa inteligência que abarca essa dimensão do ser humano. É humana. A gente gosta de falar também, é uma inteligência humana. Então, se você já questionou, essa decisão é certa? Estou num processo seletivo, tem a ver comigo, por exemplo? Senti um vazio existencial depois de conquistar algo que desejava. Né? Às vezes é uma viagem, aquela viagem foi sonhada, aí você chega no lugar e fala assim, é isso? Ah, mas é essa experiência? Ou não, foi fantástica, foi melhor do que foi. Então, esse tipo de avaliação que essa inteligência faz.
tinha certeza interna que contradizia a opinião das pessoas amadas, pessoas queridas, a sociedade, a família. Então, vou decidir um curso de faculdade. E eu quero artes. Minha família vem da área da medicina. Mas, para mim, eu quero artes tanto dentro de mim, eu consigo bancar e pagar o preço, e identificar que eu tenho essa vontade. Então, é essa inteligência. Quando nós decidimos, independente do que aconteça, nós vamos usar o termo inteligência espiritual, porque a gente entende que é ele que abarca o que nós queremos falar, a gente foi contra todo mundo que falava para a gente, não tem nada a ver esse termo, muda esse termo aí. Então, é esse tipo de inteligência que a gente utilizou. Se questionou sobre o sentido da vida, da sua vida, da vida das outras pessoas, dos acontecimentos da nossa vida, e realizou algo que se conectou profundamente com o sentimento de realização. Então, eu, pessoalmente, eu lembro, assim, muito quando eu peguei o meu filho no colo, assim, aquilo lá eu me senti nada, mas não quero romantizar a maternidade, foi um momento, mas, assim, eu sentia que, assim, o mundo podia explodir. Para mim, aquele momento ficou congelado no tempo da minha alma, assim, foi um momento profundo de realização. Então, é isso. Então, se a gente já fez algum tipo de análise dessa, ela, por mais que a gente pense que ela é só mental ou é só emocional, ela não é. Quem faz a ponte entre o emocional e o mental e até físico e dá um sentido para isso é a inteligência espiritual. Então, quer dizer, todo mundo já usou, todo mundo usa, faz parte do nosso dia a dia. É uma dimensão humana, gente. A gente deu atenção demais até hoje ao desenvolvimento da inteligência intelectual. A gente começou a dar uma olhada na inteligência emocional, né? Mas a maestrina, a maior, a que dá o sentido para tudo, a que dá o sentido ao significado para as coisas que a gente precisa significar, ainda mais quando a gente está vivendo um momento muito desafiador, é a inteligência espiritual. Mas foi só para completar. Nem sei se a gente ia falar disso em algum momento, mas vai lá, Jo. Agora é a Laís. E aí a gente queria trazer, aliás, só Josi, que lindo esse teu relato, né, do teu filho. Achei muito bonito quando você trazendo. Dá para sentir daqui. Aqui a gente queria trazer um pouco essa diferença, né, de conhecimento e sabedoria, porque a gente passa a vida inteira buscando conhecimento externo, né, de fora para dentro. Como é que eu pego conhecimento externo e internalizo e aprendo com ele e tal. E o convite da inteligência espiritual é como que eu me conecto com a sabedoria interior que já está ali dentro de mim, que eu já tenho. Então, ao invés de buscar fora, como é que eu consigo encontrar essa sabedoria dentro de mim, acessar essa sabedoria interna? Então, essa é um pouco a diferença. E aí, queria até trazer, eu assisti a palestra do Gerd Leonard, que é um futurista, até a Heloísa está aqui, porque foi numa palestra que ele deu para a Teia, ecossistema, que é a consultoria que eu trabalhava antes, e o Gerd Leonard é um futurista alemão, que morou muitos anos, fez carreira nos Estados Unidos, e ele traz o quanto a próxima revolução que a gente vai ter ser uma revolução de propósito, né? Ele fala que tem a revolução digital, a revolução da sustentabilidade, e a gente vai chegar no momento da revolução de propósito, de sentido. E ele traz, com o avanço da inteligência artificial, o que é a inteligência artificial, né? Ela está transformando dados e conhecimento, e em conhecimento, né? Dados e fontes, enfim, em conhecimento. Então, muito da nossa parte, do nosso trabalho intelectual dos seres humanos, a inteligência artificial está suprindo uma parte disso, né? Do conhecimento que a gente gerava, a inteligência artificial está fazendo isso. Óbvio que tem uma parte da dimensão humana, da interpretação, da compreensão, do entendimento, que a inteligência artificial não alcança. E o que ele fala é exatamente isso. Então, o que resta aos seres humanos? Se as máquinas estão assumindo esse lugar de gerar conhecimento, qual que é o próximo passo para os seres humanos? E ele traz que são as dimensões sutis. Ele não usa esse termo, mas que é esse lugar da gente se conectar com a nossa intuição, com a nossa imaginação, com a nossa criatividade, que são todas essas dimensões sutis que nos faz seres humanos, né? Onde a gente se conecta com a nossa humanidade. E eu achei muito interessante, porque né, tudo que ele tá prevendo, assim, né? Assim, vendo do futuro, dessas análises que ele faz, é muito que a gente acredita dentro dessa esfera da inteligência espiritual, que ele não usou esse termo, mas a gente fez muita relação.
Pode passar, Jean. Lai, Ah, eu Oi. escutei outro dia uma expressão, nós temos o Homo sapiens e agora vai ser o homens espirituales. Olha, a gente não Que tinha lindo. escutado essa Homo expressão, sapiens adorei. e Homo Homo spiritualis. spiritualis, olha, Espirituales. gostei, Tem bom uma saber. pessoa que eu gosto de seguir que usa bastante. Depois manda pra gente, Ah, vou Silvânia. anotar. Tá bom. E aí, o que são essas dimensões sutis, né? Autoobservação, intuição, criatividade, imaginação, significado e sentido, intenção, presença, dons, talentos, autenticidade, isso tudo entra nessa esfera das dimensões sutis. Estou pensando aqui que eu ia complementar com alguma coisa. E que a gente fica muito, né? A gente aprendeu muito a trabalhar com a parte do intelecto, e a gente não aprendeu, a gente acha que isso aqui é muito ao acaso que acontece, né? Que a gente vai ter um insight ao acaso, que os insights vêm, mas a gente pode trabalhar isso de uma forma intencional. Então, como é que a gente acessa essas dimensões sutis? A partir de um lugar de colocar uma intenção para que isso, que um insight venha, que a gente tenha uma resposta para alguma situação desafiadora que a gente está vivendo, e que isso venha. Então, trabalhar essas dimensões sutis fazem parte desse processo de autoconhecimento e inteligência espiritual. Quero acrescentar lá, que o conhecimento também faz parte. Então, não, a gente está falando sabedoria versus conhecimento. O conhecimento faz parte da sabedoria. Né? A sabedoria é maior que ele, mas vai usar o seu conhecimento para se expressar, para fazer o desenvolvimento das dimensões sutis, mas faz parte, não é antagônico. Tanto que vocês estão aqui buscando conhecimento e absorvendo esse conhecimento aqui. Não, a gente aí- precisa primeiro dele, né? Não tem como, a gente precisa primeiro dele. Mas aí a gente precisa acionar e buscar sabedoria para usar esse conhecimento. Exato. E olhar o nosso sistema de educação, que ainda é focado eu passo o conhecimento do externo, eu recebo como receptadora desse conteúdo, mas o que é meu, de fato, genuíno, que foi gerado por mim dentro desse conteúdo mental, né? E aí não somos estimulados a trabalhar, não tem nenhuma escola trabalhando intenção agora. Qual que é a intenção dessa criança? Não tem. Então, a gente é uma coisa nova mesmo, assim, para ser tirando os países mais orientais, que tem esse olhar mais delicado para o ser humano, que já inclui outras dimensões, nós vamos aprender devagarzinho, né? Temos algumas iniciativas na educação bem incríveis, mas é uma nova forma de se organizar, trazendo mais mesmo do ser humano, e isso é de dentro para fora. Falando nisso, tem uma pessoa que a gente Falando adora nisso, aqui. Falando nisso. Josi, Oi. aí você já me fez lembrar, e as meninas também, de uma música de Leila Pinheiro. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração vazio. Exato. Exatamente. Vivendo isso dentro, né? Que essa é agora a ideia. Porque a gente tem... se a gente for olhar nosso intelecto, é extremamente desenvolvido, né? Mas se a gente parar agora e falar assim, o que eu estou sentindo? Cri, 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 cri. Nem nomear as nossas emoções a gente sabe, né? Demos lindos passos, né, com a inteligência emocional. Acho que tem assim, muito inovador trazer para as organizações, porque quantas pessoas eram fantásticas nas organizações, gestores, gênios, mas com o trato emocional super difícil. Então, a gente deu saltos em relação a isso. E agora, o novo salto é ver esse humano de uma forma mais integral. E aí tem uma pessoa que a gente adora, né, uma psicóloga, que é a Aida. Ela trouxe um método para o Brasil, que é o Petro, que é um método que nós gostamos muito, e ela tem uma fala muito interessante, que é o ser humano que não se abre para o sutil do humano mesmo, né? É, no máximo, um mamífero bem treinado. É isso que nos difere, de fato, dos outros animais, né? Dos animais. Então, que hoje não tem nenhum animal questionando o seu sentido da vida. Não tem nenhum coelho sofrendo porque ele é um coelho, ou se achando que ele deveria ser uma andorinha. Mas isso no humano nós estamos, porque nós estamos construindo isso. Que, na verdade, é uma desconstrução, não é uma construção, é uma desconstrução, que a Laís vai falar um pouquinho. Mas é isso. Então,
incorporar no nosso dia a dia, desenvolver a inteligência espiritual, incorporar no nosso dia a dia que nós somos muito mais do que nós imaginamos. Isso é acessível, fácil não é, mas a gente pode colocar a intenção de fazer esse desenvolvimento e isso muda a vida, por experiência própria. Muda a vida, muda as organizações, muda o mundo. A gente falou bastante do significado de inteligência espiritual e a gente não consegue muito desassociar, eu acho que vocês devem ter percebido e notado, de autoconhecimento. Essa é uma definição que a gente traz para vocês, que é a definição do caminho de autoconhecimento que uniu as três aqui, as integrantes desse trio, do Catris, trio, Catril, tem gente que chama a gente de Catril. Então, vamos lá. A incursão pelo inconsciente humano é absolutamente necessária para que o ser humano possa perceber o poder que tem dentro de si. Autoconhecimento significa usar o poder que se tem. E esse poder é imenso. Esse poder, gente, guardadas aí as distorções que a gente tem, sejam elas quais forem que vocês tenham com relação à palavra poder, quando a gente fala poder aqui, é um poder que todos nós temos dentro de nós, ele é um poder muito bom, ele é esse poder da sabedoria interna. É esse poder que a gente se refere quando está falando desse assunto. Essa é uma definição do Petwork que a gente gosta muito para o significado de autoconhecimento, que é a gente usar o poder que se tem. E justamente por isso é que a gente não consegue desassociar autoconhecimento de desenvolvimento de inteligência espiritual. A gente não faz uma desassociação e a Laís vai entrar mais um pouco a fundo nisso. Está um pouquinho atrasado no tempo. Vou Tá? Então corre. Então, o que a gente, então, só complementando o que a Jana traz, né? Como que a gente enxerga essa junção de autoconhecimento e inteligência espiritual? Que temos dentro de nós, nosso eu interior, um sentimento já de muita plenitude, um lugar onde a gente já tem toda a nossa sabedoria, onde a gente tem os nossos dons, nossos talentos, nossa alegria, um lugar assim de muita abundância e prosperidade, vitalidade, saúde, enfim, que já tem um lugar dentro de nós com isso. E que a gente vai colocando muitas vezes camadas, a gente vai se desconectando desse lugar do nosso eu, daí para quem tem o eu divino, um eu sagrado, enfim, a gente vai se desconectando desse lugar com camadas de medos, de insegurança, de crenças que a gente tem, de imagens, Críticas, né? De críticas, julgamentos que a gente faz, enfim. E aí, conforme a gente vai se desconectando cada vez mais desse lugar, e quando a gente fica completamente desconectado disso, é quando gera muitos sentimentos de vazio. Então, às vezes a gente fica buscando coisas externas para suprir, às vezes, um vazio interior que a gente tem. Então, quando eu tiver uma casa, eu serei feliz. Quando eu estiver no trabalho, no cargo, não sei o quê, serei feliz. Quando eu tiver um relacionamento desse jeito, quando eu tiver... Então, sempre buscando algo externo para quando eu chegar nesse lugar, eu serei feliz. E a gente faz esse caminho para fora, mas a gente não olha para dentro, que é retirar essas camadas. Conforme a gente vai retirando essas camadas, a gente consegue acessar esse lugar nosso que já pode ser feliz agora. Que a gente não precisa esperar o próximo promoção, o próximo não sei o quê. Como é que eu já acesso um lugar que eu já tenho dentro de mim e que já tem tudo o que eu preciso? Não que esse processo de buscar fora não seja importante, ele é um trabalho que é feito em conjunto, mas quando a gente só faz esse trabalho da busca externa sem se conectar com esse nosso lugar dessa plenitude, a gente acaba conquistando um monte de coisa e ainda assim sente esse vazio, essa falta de propósito, de sentido. Como tem exemplos de milhões de executivos, artistas, que chegam no topo da carreira em tudo e falam assim, putz, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Tô me sentindo vazio, tô sem sentido, e aí ressignifica a vida inteira depois que atingiu esse topo do que imaginava que seria sucesso, né? Então, o trabalho de autoconhecimento da inteligência espiritual é essa retirada de camadas para a gente se conectar com esse lugar de plenitude, de sabedoria interior.
Diga, Josi. Quer aí a gente... acrescentar? Hum. Só Desculpa, lembrem do Jana. tempo, Tá duas. bom. Só quero acrescentar que, assim, é diferente da positividade tóxica, é algo que já é genuíno, que já mora, não preciso forçar. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que isso, eu tenho que ser compassivo, não tem que nada. Isso já existe. Assim como também já existe a tristeza, já existem outros sentimentos que também são nossos, são normais, estão no nosso ser, e a vida é cheia de reveses, mas assim, é um lugar onde eu não fujo do que eu sinto, do que eu sou, com as minhas vulnerabilidades e com os meus dons e talentos. De Perfeito. verdade. E a gente faz esse trabalho de retirar, de remover essas camadas para entrar em contato com essa sabedoria interna através do autoconhecimento. Era só isso que eu queria. E aí não existe inteligência espiritual sem autoconhecimento. As duas coisas estão conectadas. Então, conforme a gente vai fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de se conectar com o nosso eu real, a gente vai desenvolvendo a inteligência espiritual e vice-versa. A gente só desenvolve a inteligência espiritual com um caminho de autoconhecimento. Então, elas são completamente conectadas. É que normalmente a gente pensa, quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente acha que a gente está trabalhando só uma dimensão intelectual e emocional. E não percebe o quanto as dimensões espirituais e físicas fazem parte já desse processo de autoconhecimento. Quero acrescentar que aquele núcleo da cebolinha, que já tem tudo, a criança nossa dá notícias. Então, quem foi para a meditação, para a visualização, e conseguiu ver algo na criança, falou assim, gente, mas onde eu pus esse sorriso que era tão bonito? Então, aquela criança já está lá, a gente só escondeu, já é nosso. Então, quero saber o que eu tenho, vai e lembra da sua infância, um pouquinho dessa parte luminosa da infância, que foi gostosa, foi agradável, e que trouxe notícias do nosso eu, mais genuíno, sem menos impacto externo, né? Depois vai acontecendo, a vida vai mudando. Isso aí. Gente, não tomem nada disso que a gente falou como verdade, tá? Questione, experimente, mantenha a mente aberta, deixe a sua inteligência espiritual agir. Ela é sábia. Você não precisa de ninguém fora dizendo o que é certo e o que é errado. Existe um lugar dentro de você que sabe o que é certo e errado para você. E é isso o que a gente quer mostrar para vocês. Existe em você, no seu interior, a sabedoria mais elevada de todas. E tem uma forma de acessá-la. Através de um trabalho de autoconhecimento. Pode falar, pode falar, pode falar. Eu pedi só para as pessoas, escutem essa frase. De novo, eu vou falar de novo. Feche os olhos e escutem. Existe em você, no seu interior, a sabedoria mais elevada de todas. Não sou eu, não é a Josi, não é a Laís falando, não é a Cátriz. Você detém essa sabedoria. Você pode acessar ela. E o que a gente quer aqui hoje é apresentar para vocês um trabalho que pode te levar a colocar essa inteligência, desenvolver essa inteligência, trazer ela para a prática, para o dia a dia, porque não é porque a gente fala de espiritual está separado do mundo da matéria, não está separado. E a gente pretende, com a mentoria, te ensinar a resolver os BOs do dia a dia utilizando, né, ativando a tua inteligência espiritual, que vai acessar essa tua sabedoria interna. Então, em setembro, a gente está lançando a mentoria. Lançando não, a gente vai estar fazendo a mentoria. Ela acontece em grupos pequenos, com poucas vagas. E é para você que já desejou algo e quando finalmente conquistou, sentiu um vazio. Quando a Laís estava falando, eu lembrei dos exemplos, né, da Viola Davis, que é um exemplo muito nítido de alguém que conquistou muito, né? E que depois de conquistar muito, sentiu um vazio enorme. E aí ela escreveu, inclusive, um livro chamado Em Busca de Mim, que inclusive tem uma entrevista dela dada à Oprah na Netflix, não sei se alguém viu, mas é para alguém que se sente assim ou já sentiu, para você que já se perguntou o que eu estou fazendo com a minha vida, para você que quer ter mais recursos ao passar por situações desafiadoras, está faltando um S no passar.
Eu comi um S, gente. Para você que deseja viver experiências mais prazerosas e se sentir preenchido e confiante, para você que se sente sozinho, fala, Josi. Errar e aprender com o erro é inteligência espiritual. Gente, como é que funciona a mentoria que acontece em grupos? Serão 5 encontros online em grupo, de 2h15 cada um. Vocês vão ter direito a um encontro online individual com uma de nós, fica a escolha de vocês. Vocês vão ter acesso a exercícios práticos, vão acessar o material, vão ter acesso ao material gravado, se eventualmente não puderem comparecer em alguma das aulas. O grupo é de até 15 pessoas. A gente tem um grupo exclusivo do WhatsApp para acompanhar essa jornada com vocês. E vão ter o acompanhamento de nós 3. Que mais que tem? Quando que ela acontece? Última de 2023, só 2024. Outra edição só em 2024. Quando acontece? Às terças-feiras do mês de setembro e a primeira terça-feira do mês de outubro, dia 3. Horário das 19h15 às 21h30. E vai ser online no Zoom. Se vocês quiserem dar uma olhada em mais detalhes, em conteúdo programático, vocês podem acessar aqui, colocar o celular de vocês no QR Code. A gente está com um lote promocional até 5 de agosto. E a gente costuma fazer esse trabalho, como a gente fala que é um trabalho muito prático, a gente fala que é um trabalho de colocar a inteligência espiritual na tua vida prática, para te ajudar nos BOs e nos desafios que a vida coloca para a gente. A gente normalmente trabalha com um objetivo, com uma intenção sua, com um objetivo seu, e vai fazer o desenvolvimento da inteligência espiritual e ensinar a desenvolvê-la no dia a dia a partir desse objetivo. Então, a gente sempre trabalha com essa intenção, com esse objetivo, com esse problema que você queira resolver na sua vida agora. Então, sempre a gente trabalha a partir de um objetivo ao longo dessa jornada. Vocês já apontaram o celular aí? Já pegaram, gente? Eu posso virar algo? Eu coloquei o link no chat também. Colocou o link no chat também? Beleza. O QR Code, para mim, ele não abriu, mas pode sair na internet, no celular. Tá, e a gente vai deixar... Pode Só falar, para Lá. complementar, na parte da mentoria, a gente definiu algumas faixas de valores, né? Então, para quem quer contribuir, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, uma faixa A, faixa B, e também, caso você tenha muito interesse em participar da mentoria, mas não está em condições financeiras no momento, conversa com a gente, porque a gente também não quer privar ninguém de ter acesso a esse conteúdo. Então, a gente também flexibiliza nesse sentido, por isso que a gente tem essa opção lá de quem quer apoiar, poder contribuir para que a gente dê acesso para outras pessoas que não podem. Então, só para explicar. Aí, quando vocês acessarem o Simpla, tem lá um PDF que tem todo o conteúdo programático da mentoria, depoimentos das outras edições e tudo mais. E vocês Tem podem também no link, conversar com a tem também gente. no Instagram. Tem também no Instagram o Isso. PDF, o link para pegar todas as informações. Também não abriu o QR Code para mim. Ixi, gente. Mas tá Problema. bom, pôs o link aqui no chat. Pode Bom, seguir, gente, acessem o link no site para a gente poder cumprir o horário aqui. Ele deu erro, viu, meninas? Depois dá uma olhada. Tá com erro mesmo. Desculpa, gente, depois eu vou ver isso. Mas tem o link, então, no chat. Tô abrindo. A gente quer deixar aqui para vocês um exercício, que é um exercício legal para desenvolvimento da inteligência espiritual, que vocês já, de alguma maneira, acessaram, tiveram um pouquinho de entrar em contato com ele. Então, é para vocês propositadamente fazerem a ativação de uma qualidade. Então, escolha ao acordar todos os dias uma qualidade para ativar, recrutar, e observe se houve sua manifestação ao longo do dia ou não. Vocês podem fazer isso todo dia. Não lembrou de fazer todo dia? Tá bom, faz na semana. Tá muito difícil pensar em uma por dia? É muita qualidade? Tá bom. Acorda na segunda-feira de manhã, pensa numa qualidade sua que você gostaria de ativar
Pode ser uma qualidade que você ainda não veja ser manifestada, ou alguma que você veja e queira ver ainda mais completamente manifestada. Então, por exemplo, eu quero ativar hoje a minha sensibilidade. E abra-se para poder enxergar como a sua sensibilidade vai ser utilizada ao longo do dia. É só um exercício. E depois, se vocês quiserem compartilhar com a gente, mesmo que vocês não venham para a mentoria, a gente vai adorar saber qual foi o resultado dessa tentativa, dessa ativação da qualidade no dia a dia de vocês. Gente, a gente tem uma agenda para o mês, só para vocês saberem, a gente está com uma agenda aí para o corporativo, a gente vai estar no Hacktown. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é um festival de inovação. Por incrível que pareça, a Catris tem recebido mais contatos de empresas, de áreas de inovação de empresas, porque inovação tem muita relação com o desenvolvimento da inteligência espiritual, porque as ideias, de onde elas surgem, né? A criatividade, de onde ela vem? Desse lugar, desse poço, desse poder que a gente tem dentro da gente, dessa sabedoria interna que a inteligência espiritual, o desenvolvimento da inteligência espiritual ajuda a acessar. Então, a gente vai estar lá no Hacktown, agora no mês de agosto, e também no Conar RH, no stand da Sodexo Pluxee, falando sobre o tema inteligência espiritual. Então, isso é para vocês saberem o que a gente só está... caso alguém esteja no Conar ou vá para o Hacktown, que queira acompanhar mais nosso trabalho. Eu vou deixar aqui um link, gente, se alguém quiser essa apresentação, esse PPT, preencha esse formulário com um e-mail, só para a gente poder mandar para vocês, que eu não sei também, eu devia ter avisado no começo, né, que a gente podia mandar para vocês. Não sei se alguém tirou foto ou coisa assim, mas eu estou deixando o link de um formulário, se vocês quiserem receber a apresentação, preenche com um e-mail, para a gente poder encaminhar. Agora eu vou parar de charear aqui um pouquinho, só para saber o que vocês estão levando deste encontro. Se alguém quer compartilhar pelo chat, se alguém quiser falar. Não vou compartilhar, então. Fiquei muito surpresa, fiquei positivamente surpresa, assim, acho que não sei se eu conhecia o termo, talvez já tivesse ouvido falar, mas nunca parei para pensar sobre o que era. Acho que englobou muitas coisas que eu vivi na minha vida e que eu não tinha um nome para dar. Inclusive, há uns 2 anos atrás, eu fiz uma apresentação para um grupo de mulheres que eu fazia parte, que o nome era Autoescuta, um caminho para a sabedoria interior. E eu nunca dei esse nome, então eu acho muito legal, porque dá mais clareza, assim, né? Sai tanto... Tem ainda um lugar aí, não é misterioso, mas menos tangível, né? Mas ainda assim, eu acho que dá uma formatada legal, então eu acho um trabalho incrível vocês estarem proporcionando isso desse viés, acho que não pode mudar o nome mesmo. E muito feliz que vocês estão trazendo isso para o mundo, porque realmente transformou a minha vida. E tenho certeza que é uma grande missão poder proporcionar isso para outras pessoas, assim. Obrigada, Estela. Fiquei muito feliz de te ouvir. Fico feliz que tenha tocado você aí, que você já estava, né, fazendo isso sem saber o nome. Que legal o tema dessa tua palestra, adorei. Muito obrigada. Que bom que você está aqui. Obrigada mesmo, bom demais. O que você está levando, Estela? Uma palavra. Eu fiquei com uma curiosidade, na verdade, assim, essa parte, por exemplo, desse exercício final que vocês trouxeram, né, e também da visualização e tudo mais, porque para mim é importante, né, cultivar momentos no dia a dia, talvez até principalmente no começo do dia, e não é sempre que eu faço, de poder lembrar que existe esse outro campo, né, porque senão a gente está sempre naquele automático, e esquece que existe essa sabedoria, essa inteligência que é muito mais rica, né? E que pode nos levar para caminhos muito melhores, assim, né? Mas eu não faço isso através desse tipo de exercício, assim. Para mim, normalmente é algo que me lembra de estar em presença, seja
a meditação, ou a yoga, ou escrita. Escrita, para mim, é muito importante. É ótimo. Mas eu nunca pensei nesse lugar, até me lembrou um pouquinho, assim, sobre essas questões mais de mentalização, tipo o segredo, ou coisas assim, e aí eu queria entender se tem a ver com isso ou não tem. Não tem. É que você usa, assim, o ego exterior, eu uso o meu intelecto para ativar o meu interno. Então eu falo, hoje, por exemplo, nesse exercício, quero experimentar a minha alegria. Eu estou ativando, eu estou colocando uma intenção naquilo, não vou usar o termo esotérico, mas assim, é real, funciona. Se não funciona, aí também é motivo de autoinvestigação. Por que que eu não estou permitindo a alegria, a minha alegria genuína aparecer nesse contexto, nessa história, nesse casamento, nesse trabalho? Então, tudo é motivo de autoinvestigação, mas é você colocar, não deixar ao acaso. Vai aflorar, vai crescer que nem cabelo. Então, eu coloco um foco mesmo e trabalho. E observo. Aí eu observo se manifesta ou não. Também faz parte de exercício de autoconhecimento. Entendi, reduzir esse espaço entre o acaso e a gente mesmo, né? Assim. Exatamente. A gente colocar que, na verdade, assim, o acaso não existe mesmo. Nós já realmente estamos o tempo todo tomando decisões inconscientes, conscientes, e isso se manifesta de alguma forma. Mas aí a gente vai colocar o foco no estudo disso. Então, a qualidade é uma das... Posso escolher uma distorção, por exemplo. Quero olhar a minha distração, como ela se manifesta. E aí, eu vou brincar, né? Igual grávida. Não estou grávida, não vejo grávida. Quando eu estou grávida, eu vejo um monte de grávida. Porque meu foco, minha atenção está voltada para isso. Entendi. Bem legal. Acho que, não sei, palavra para mim seria, assim, até me falta a palavra, mas é algo como, assim, me sentir menos peixe fora d'água, assim. Que bom! Ai, Que pertencente! bom. Isso. Pertencimento, muito Bem-vinda bom. ao clube! Ótimo. Eu brinco, o pessoal Bem-vinda. fala... Bom. A gente foi fazer uma apresentação uma vez na empresa, eu falei, o que vocês pensaram? Ela falou, vocês iam falar alguma coisa de incenso. Eu falei, não é, mas a gente também gosta, mas não é, mas tudo bem. Me veio aqui, gente, a Valdirene trouxe, né, da inteligência espiritual e da física quântica. A física quântica, Valdirene, ela comprova, eu acho que a física quântica ela faz assim, ela comprova muitas coisas que a nossa sabedoria interna já sabe. Ela vem e comprova. Ela vem e comprova que a inteligência espiritual existe, vamos dizer assim. Ela faz a comprovação científica. Mas a nossa inteligência espiritual é muito maior. É intocável, né? É intocável, né? No caso da física quântica, é para ser a parte cientificista e dizer, isso aqui existe porque 2 mais 2 é 4, mas pode ser 5, 10, depende da posição. Depende do Tesla que você está, né? Depende do que você está vendo. Eu a resumiria em autopercepção. Legal. Hoje de manhã eu percebi que eu precisava cuidar da Silvaninha, aí eu fui lá e procurei a mandala para pintar. Porque a Silvaninha estava com vontade de pintar, e olha que eu tinha um monte de coisa para fazer, mas eu disse, agora é dia de pintar. Foi lá fazer o que a criança estava pedindo para fazer um pouquinho, né? Às vezes a gente precisa Você faz uma harmonização dos chakras, você faz uma série de coisas, aí de repente a criança está lá, eu também quero brincar e tal. Aí você lembra dela, e aí hoje eu falei, hoje está no dia de brincar com a Silvania, e agora de tarde você me faz a visualização. Fui brincar com a Silvania, parte 2. E você está levando o quê, Silvânia, de hoje? Eu estou no caminho certo, porque eu já passei por um mindfulness, já passei barra de Access, já passei por outros caminhos com viés religiosos, e assim, eu vou passar a percepção que eu tenho desse grupo de hoje. Alegria, propósito maior do que vocês pensam, e a minha visualização do futurista aí, que eu esqueci o nome do teórico, depois a menina passa para a gente, é que vocês chegaram na missão. Eu já estou olhando com outros olhos, né? Porque tem aí a Lucila, a Celinha que entrou, a gente já tem mais anos de idade, a gente já passou por essa fase do
do sucesso. A gente já tem lattes grande, já tem conquistas, né, acadêmicas, e agora está na hora da viagem, não dentro do centro da Terra como Júlio Verne, mas dentro da gente. Muito bom. Muito bom, gente. Só queria que a gente de passou já meninas 5... Poderosas. Obrigada, Obrigada, Silvânia. Eu gostei Silvânia. muito, valeu muito a pena. Tinha outros 2 encontros, mas eu falei, eu vou ver as meninas. Opa! Obrigada. Agradecemos a preferência. Valeu, valeu, Bom, valeu, valeu. obrigada. Valeu bastante. Gente, quem mais quer trazer uma palavra, alguma coisa? Vi que a Thalita escreveu aqui no chat, só para a gente encerrar, que a gente já passou 5 minutos do horário, né? Sim, A sugestão, gente pode ficar melhoria. mais, a gente pode ficar um pouco A mais, se gente não tiverem tem dúvidas, problema. mas a gente só queria fazer esse encerramento, se quem quiser trazer uma palavra de como está saindo. Mas se alguém quiser ficar, continuar, pode ficar, viu, gente? A gente fica aqui. A Josi trouxe a palavra dela, conforto, e ela vai precisar sair, agradeceu. Então, Eu gostaria de falar, acho que a palavra é gratidão. Quando a Silvânia falou que hoje ela precisou pintar mandala, hoje eu precisei fazer algumas velas, né? Eu tenho todo o material aqui, sem tempo. Mas eu acho, não sei se era a criança que estava pedindo, mas a introspectiva, né? As questões aí que ocorreram trouxeram um pouco para isso. Então, acho que a relação que eu quero fazer com o que a Silvana falou a gente tem que parar e se ouvir, por mais que estejamos correndo no dia a dia, só caminhar, bora lá, vamos dar uma caminhada, vamos fazer alguma coisa para nos dar prazer. Porque senão acaba que o dia passa, a semana passa, o mês passa, o que a gente fez pela gente, né? Então, hoje, quando eu ouvi falando que ela parou 1 hora do dia dela e pintou, é isso, né? Parar, se ouvir, se cuidar. Então, acho que o autocuidado, né? E gratidão por vocês aí estarem compartilhando esse material. Obrigada, foi bem bacana. bom você ouvir você e trazendo esse ponto do prazer. Dentro dessa, né, esfera da sabedoria, tem todo o prazer do universo. Somos seres em essências que sentem muito prazer. Então, o prazer é muito bem-vindo nas nossas vidas. Quando a gente não está sentindo tanto prazer assim na vida, a gente é motivo de entrar para dentro e entender o que está acontecendo. Verdade. Acho Vida que é prazer, exatamente gente. por isso agora. Vida Você é chegou prazer. na gente como, que eu tô curiosa? Você lembra? Sabe que eu não sei mais? Foi algum Ou grupo vocês de me WhatsApp mandaram que eu um mandei, né? e-mail. Não foi grupo de WhatsApp. Eu ouvi em algum e-mail, tem umas 3 contas de e-mail. Então, eu fui em algum grupo de e-mail. Ou vocês anunciaram alguma coisa no LinkedIn, porque eu navego muito no LinkedIn. LinkedIn. Então, acho que foi Pode ver. pelo LinkedIn e eu já me conectei com vocês 3 lá no LinkedIn, tá? Ah, que Demais. bom. Então, eu acho que foi por lá e aí eu me cadastrei rapidinho e vocês mandaram e-mail. Acho que foi isso. Tá bom. É da turma da Laís. Obrigada, Valdirene. A Laís, a gente está conversando com ela, ela fala, não, já fiz, já tá, já foi, já, não, já tá, já postei, já fez. Eu falei, Conectou. nossa, Laís. A Valdirene, já conectei com vocês 3, é da sua turma lá. Super prática. É a minha ferramenta de trabalho. Muito legal. Muito bem, Não, e muito gente. prático, acho o máximo. Eu falo, ai, um dia eu vou ser assim. Obrigada, Valdirene. Obrigada. Não sei se a Nathalie e Kate querem trazer alguma coisa. E a Não sei se Priscila, estão- Lucila, a gente também. fecha. A Nathalie já falou aqui, não falou? Já sim. A Estela também tá indo. Muito bem, Tchau, gente. Se alguém... Estela, obrigada. Olha lá. Então, Obrigada, gente. Estamos aqui para quem quiser ainda Conecta lá. tirar dúvida. Tá bom. Eu vou adicioná-los no LinkedIn também. Lucila ficou quietinha, mas estava aí com o olho brilhando. Tá mesmo. Tchau, Obrigada, gente. Vou Gente. parar a gravação aqui. Muito Obrigada. Tchau, gente. A gente Boa vai se noite para vocês, um bom descanso para todos. Descanso também é bom. Boa noite. Também é inteligência espiritual.